Amigos corretores, estamos no ar com mais um Sim Pode Ouvir Parcerias. E antes de trazer aqui, mostrar quem é o nosso parceiro e convidado da vez, eu já quero deixar aquele recado e aquele lembrete importante, hein? Curtam, comentem, compartilhem este programa, este episódio, que vai ser bem legal para você descobrir aí mais uma novidade que o Syncor São Paulo tem para oferecer para você, corretor associado. Lembrando que esse programa está no ar pelo YouTube, você também pode escutar o episódio nas principais plataformas de áudio, né? Tanto Deezer, Spotify, Google, dá uma olhadinha lá que a gente também está presente nessas plataformas. E, como eu já disse, já compartilha aí com seu amigo corretor que precisa saber dessa novidade. E hoje vamos falar de um benefício novo que surgiu aqui para o Syncor São Paulo, que já está dando o que falar, que é um benefício bem legal, primeira vez que nós temos aqui no Syncor São Paulo, que é a Decole Seguros. A Decole, ela oferece seguro viagem gratuito, olha só que legal, que é oferecido pela Universal em parceria com a Decole. E para falar disso, para trazer todos esses detalhes, se fosse você, eu não saía daí, ficava até o final, porque é bem legal. Eu estou aqui com o Renato Espadafora, ele que é fundador e CEO da Decole. Renato, bem-vindo. Obrigado, Brisa. Prazer estar aqui. Legal. Renato, então, nosso bate-papo de hoje é para falar sobre a Decole, falar do seguro viagem. Então, eu quero saber tudo, porque eu tenho certeza que os corretores de seguros que ainda não contrataram esse serviço, que ainda não conhecem esse benefício, vale ressaltar que é gratuito para os nossos associados, eles precisam saber. Então, para começar, me conta um pouco de você, me fala um pouco sobre sua trajetória aí no mercado de seguros e um pouco da Decole. Muito bom. Muito bem, estou no mercado já há mais de 30 anos, né? Sou um profissional que só trabalhei com seguros na minha vida, não fiz outra coisa. E desses mais de 30 anos, eu diria que mais de 2/3 desse período eu fiquei ligado ao mundo do turismo, do seguro de viagem, né? De todo esse universo que envolve o turismo. Então, foi uma oportunidade que eu tive e fui cada vez mais me aprofundando nisso. Cheguei a trabalhar até fora do Brasil em empresa de seguro viagem, né? Então, assim, foi uma experiência, inclusive como viajante, né? Que eu viajava muito ao trabalho. Então, tive muitas experiências e muitos episódios onde a gente experimenta na pele aquela situação de estar ali sozinho e precisando de um apoio, seja ele médico ou não. Então, é uma área que eu conheço bem, gosto muito, está associado com uma coisa que a gente mais tem prazer na vida, né, que é viajar. Sim. Né, quem não gosta. Então, faço o que gosto e estou aqui para ajudar, trazer esse benefício para o Syncor e ajudar os corretores a ganharem dinheiro, gerarem receita, fidelizarem os seus clientes com o produto novo no mercado, relativamente novo, que é o seguro viagem. Sim, e o seguro viagem ele tem sido pauta aí bastante recorrente nas seguradoras, tem crescido aí a procura do seguro viagem, eles têm martelado bastante sobre isso, e acredito que esse benefício não só para o corretor usufruir, né, para ele usar, para ele também pode ofertar, acrescentar a carteira de seguros dele, caso ele não tenha esse seguro, né, não venda, forneça trabalhe com esse seguro. Então eu acho legal a gente já trazer aqui os detalhes de como que funciona. A gente tem lá no site do Syncor São Paulo, ou pelo aplicativo, você acessa na opção de benefícios, tem lá o ícone da Decole, que é direcionado para um site que tem todas as explicações, e por lá mesmo ele consegue contratar o seguro. É isso, quando ele acessa lá, o que ele vai ver, como que funciona? Perfeito. Bom, então, como você disse, a partir da página de benefícios do Syncor, né, no nosso ícone, ele já cai numa outra página explicativa das regras do produto, das coberturas, dos benefícios, e por essa página ele pode solicitar o benefício, a emissão do seu bilhete de seguro, né, de viagem, e também se afiliar para ter a assessoria da Decole. Então, se me permitir, eu vou contar um pouquinho também. A Decole é uma assessoria, né? Então, nós somos uma empresa multimarca em seguros de viagem. Nós trouxemos aqui para o Syncor uma das empresas com as quais nós trabalhamos, que é a Universal, que é uma empresa do Grupo Zurich, né? Inclusive, dentro da minha trajetória profissional, eu já fui Zurich no passado, lá no início. Então, tem uma empresa que eu conheci, estive lá por diversas vezes, fora até do Brasil, nos escritórios da Zurich, para trazer esse know-how de viagem
de seguro viagem da Zurich lá de fora para o Brasil, né? Fui eu que acabei trazendo isso para o Brasil há uns 20 anos atrás. Então, eu conheço essa experiência da Zurich já de muitos anos. É talvez o maior grupo de seguro viagem do mundo, né? Recentemente, inclusive, a Zurich adquiriu uma outra seguradora, né? Uma carteira de viagem de uma outra seguradora, e ela já tem uma experiência muito grande. Então, com todo esse know-how, com essa bagagem que a Zurich tem, nós apresentamos o projeto do Syncor para a Zurich, para a Universal, na verdade, que é a empresa de seguro viagem da Zurich, e eles toparam, e nós lançamos esse benefício. Então, falando do benefício como você havia me pedido, né? É um seguro de viagem nacional, né, que vai proteger todos os corretores associados do Syncor, né, em território nacional para emergências médicas. Então, o grande objetivo dessa parceria é que o corretor, além de ele estar protegido com esse conceito, ele descubra que o seguro viagem nacional, ele hoje funciona como uma espécie de proteção médica ampliada no mercado. Então, assim, aquele cliente dele, que ele trabalha com seguro-saúde, que ou não tem mais condição de pagar um plano de saúde, ou fez um downgrade desse plano de saúde que antes era de rede nacional, agora ele é de rede local, restrita, de bairro, enfim, é uma movimentação que a gente vê acontecer no mercado, né? Ou mesmo de pessoas, como eu disse, que já não têm condições nem de pagar um plano de saúde. Então, essas pessoas que estão com uma rede médica restrita de forma regional, com o seguro viagem, ela passa a ter proteção para emergências médicas em todo o território nacional. Então, essa é uma grande notícia, porque é uma forma de você dar um suporte para essa pessoa que antes tinha um benefício de saúde nacional e agora não tem mais. Então, com o seguro viagem, ela passa a ter esse tipo de segurança. Então, o corretor está recebendo isso para si próprio, oferecido pelo Syncor, para os corretores associados, como você falou. Então, a gente quer que o corretor ele tenha essa experiência, ele tenha essa proteção, mesmo que ele tenha um plano de saúde, de cobertura de âmbito nacional, ele vai ter uma proteção a mais, né? Porque o seguro viagem ele não é só um seguro com cobertura médica, ele traz uma série de outros benefícios para inconvenientes de voos, perda de mala em voo, né? O envio de um acompanhante, um retorno antecipado para sua casa, caso ele esteja viajando e tenha tido algum problema no seu domicílio, enfim, então é um conceito mais amplo do que a cobertura médica, né? Então o corretor ele tem a oportunidade de usufruir desse benefício e, consequentemente, entender que é muito válido e ele pode vender esta apólice, esse tipo de proteção, para os seus clientes. Então, é uma forma de nós também criarmos uma cultura, né, onde o seguro viagem não é mais aquele produto apenas que a pessoa pensa para vender para os seus clientes quando eles estão em viagem de férias. Até porque, se a gente for pensar dessa forma, uma vez por ano, o cliente dele vai viajar de férias, quando muito, às vezes nem isso, não é? Ou às vezes nem viaja. Então, assim, você não tem. Agora, neste conceito, é um produto que ele pode vender para todo aquele cliente que está na sua casa e vai passar um final de semana na praia, vai trabalhar no interior. Então, essa cobertura médica, ela vale a partir de 50 quilômetros da residência. Tanto para o corretor, quanto para o cliente dele, se ele for vender esse mesmo tipo de produto. E vocês têm oferecido o Seguro Viagem Brasil, que ele é válido por 1 ano. Mas como que é esse tipo de validade? Ele pode usar várias vezes? Ele tem que toda vez solicitar? Como que funciona? Ótima pergunta. Exato. A parceria do Syncor com a Decoli e a Universal está firmada por 1 ano. Então, ele tem essa cobertura por 1 ano. Isso foi iniciado agora no mês de maio. Então, até maio do ano que vem, nós temos com esse benefício garantido. Ele contrata uma vez? Não, eu até vou explicar exatamente. Sim. Ele tem, nesse aspecto, como é que ele vai acionar o seguro? Ele entra na página do Syncor, como você mencionou ali, e ele vai requisitar a emissão do seu bilhete. Então, supondo que agora, no próximo final de semana, eu, corretor do Syncor, vou me ausentar de São Paulo, né? Estamos aqui em São Paulo, e vou para o litoral. Então, eu posso entrar lá e solicitar o meu seguro viagem. Esse benefício, então, ele é válido para 5 dias a cada vez que ele sai de casa, né? A cada vez que ele sai em viagem, 5 dias consecutivos. Se ele for passar 10 dias de viagem, os primeiros 5 então serão gratuitos, os outros 5, se ele quiser continuar coberto, ele precisaria contratar um bilhete de mais 5 dias, tá? Então esses primeiros 5 dias, ou 2 ou 3 dias, ele vai solicitar na página do site, né, do Syncor, vai avisar data de início, data de fim,
mais alguns dados que nós precisamos para emitir o seguro, normal, e ele recebe um bilhete de seguro. Tá? Então, toda vez que ele for viajar, ele vai entrar e solicitar. Tá? Então, funciona dessa forma. Então, ele pode fazer ilimitada quantidade de viagens no decorrer desse ano, que vale essa parceria, e ele, sempre que for viajar, entra em contato conosco, e nós, na Decoli, emitiremos o bilhete dele. Certo. É bem simples, né? Pelo Bem que eu tô simples. vendo, ele entra lá, faz um cadastro. Faz um cadastro, solicita, nós recomendamos que ele faça, evidentemente, isso até a véspera, de preferência com um pouquinho mais de antecedência, para que ele possa receber, depois de algumas horas, a nossa equipe na Decoli identifica que ele é um corretor associado, identifica que ele já está associado à Decoli, né? E aí nós emitimos o bilhete para ele. Legal. E quais são as coberturas que o seguro traz especialmente aí para o corretor associado? Perfeito. Bom, são inúmeras coberturas, são mais de 20 linhas, né? O seguro viagem costuma ser um pacote amplo de proteção, como eu disse, até com coisas relacionadas a situações relacionadas a voo, bagagem, etc, né? Mas as mais relevantes, né? Vamos falar de algumas delas, né? É a assistência médica, emergencial, por evento. Tá? Então, você tem lá o evento significa por um acidente ou por um mal-estar, né? Então, você tem até R$60 mil de cobertura médica para cuidar dessa situação. Seja ali para um socorro, para um exame de imagem, enfim, até para uma internação. O produto inclui também os traslados, né, a remoção com ambulância, ou se necessário até um transporte aéreo médico. De repente precisa fretar um avião e buscar a pessoa porque ela está numa região que não tem condição nenhuma de tratar essa pessoa e ela está correndo risco de vida se ela não for, né, enfim, internada e operada ali nas próximas horas. Então, um avião é providenciado, tem cobertura para isso, né? Então, existem coberturas médicas para isso. De R$60 mil para internação e consulta, existe a cobertura para remoção aérea, né? Existe a cobertura para traslado até de um corpo, eventualmente se a pessoa venha a falecer fora de casa. Existem as coberturas de bagagem, perda de mala, né? Enfim, então, como eu disse, são várias coberturas, estou olhando aqui na minha colinha, as despesas de farmácia também, né? Decorrentes daquele atendimento médico. Então, vamos trazer um caso simples. A pessoa foi para a praia, se sentiu mal, precisou ir no pronto-socorro, foi atendida, passou algumas horas, até uma noite, eventualmente, no hospital, teve alta, no dia seguinte ela já saiu de lá com uma lista de remédios para comprar. Então, tudo isso, toda essa situação de pronto-socorro, de internação, de exame e dos remédios, dos gastos com as despesas farmacêuticas que ela teve, tudo isso o seguro vai proteger. E aí funciona em dois sistemas, né? O reembolso e a rede credenciada. Então, a Universal é uma empresa que tem uma rede credenciada no Brasil e fora do Brasil para os produtos internacionais, né, para os seguros de viagem internacional, mas aqui voltando a falar do Syncor, estamos em viagem em território nacional, então vai ter rede credenciada nas grandes cidades, nos grandes centros, com certeza, né? Na cidade de porte médio grande, com certeza. E tanto nas cidades grandes ou nas menores, eventualmente onde não haja rede, o associado do Syncor ele pode pagar e pedir reembolso, né? Então, também existe essa possibilidade, tanto de rede quanto de reembolso. E aí, o corretor, a gente sabe que o corretor é um intermediador aí, ele está sempre ali para atender o cliente, para atender o segurado dele. No caso do seguro viagem, se ele precisar utilizar o seguro e ele precisar de entrar em contato com alguém, a Decoli, ela presta esse serviço, ela entra em contato direto com a Universal, como que funciona esse atendimento para o corretor? Perfeito. Bom, o seguro viagem que o corretor vai receber, o bilhete, vai viajar com ele, é assim como o que ele vai vender, o segurado tem sempre que entrar em contato com a seguradora para solicitar o benefício, né? A Decoli, ela funciona como uma antepara para ajudar o corretor a resolver um problema, né? Então, assim, o corretor vendeu esse seguro, ou vendeu um seguro, não esse, pode ser outro, pode ser um seguro internacional, pode ser um seguro anual, de intercâmbio, uma pessoa que vai passar um ano inteiro fora, enfim, ele vendeu uma pólice de seguro viagem na Universal através da Decoli. Se o cliente dele, no exterior, estiver enfrentando alguma dificuldade, estiver com alguma dúvida, enfim, não entendeu bem as condições gerais, acha que não tá, que está coberto quando não está, ou mesmo alguma falha pode acontecer, né, na prestação do serviço. Sim. Por exemplo. Uhum. E a Universal tem um hospital credenciado em Porto Seguro. E lá o hospital recebeu
a instrução de que ele tem que atender você é segurada, só que lá essa informação se perdeu. Então você chegou lá no hospital e a pessoa fala, não tem cobertura, quer dizer, a pessoa tem uma experiência ruim. Ela vai ligar para o corretor e vai dizer, puxa, mas me mandaram para o hospital e meu nome não está aqui, ou não estão me identificando, não querem pagar minha conta. Isso pode acontecer. E é uma falha do hospital, não é uma falha da seguradora, tá? Isso pode acontecer com alguma frequência. Então, nesse momento, o cliente vai entrar em contato com o corretor e vai reclamar. O corretor vai entrar em contato com a Decoli e nós vamos resolver isso rapidamente. Porque o nosso contato com as seguradoras ele é muito forte, né? Justamente nós trabalhamos no modelo de assessoria para assessorar o corretor nessas situações de sinistro, ou às vezes um reembolso também. O cliente voltou, você voltou lá de Porto Seguro, teve uma despesa médica, você deu entrada na seguradora e aquele processo está eventualmente demorando, né? Então a Decoli pode também te ajudar. Então nós somos aquela garantia, aquela segurança que o corretor precisa ter para vender um produto que, se der ruim, ele sabe que ele tem para quem pedir uma ajuda. Mas ele sendo o segurado do seguro viagem, nesse caso, ele também ele vai entrar em contato com o corretor da Universal, ou a Decoli presta o atendimento para o nosso associado, nesse caso, dele como segurado? É o mesmo processo do cliente dele. Ele tem que entrar em contato com a Universal. Sim. Para ter essa experiência. Nós queremos que o corretor tenha a mesma experiência que o segurado dele terá. Então, a Universal trabalha com um sistema de comunicação online, né? Tem um aplicativo que ele baixa pelo Google, pela Apple Store, enfim, pelas lojas, e ele faz a comunicação. Estou aqui viajando, estou em Belo Horizonte, estou no Rio de Janeiro, estou precisando de um atendimento e quero saber onde é que tem rede credenciada, porque eu estou aqui no Rio e preciso de um atendimento. Sim. Então, a Universal vai direcioná-lo para uma rede credenciada. Então, através do aplicativo, ele se comunica, ele faz a geolocalização, até para demonstrar que ele está acima de 50 quilômetros, correto? E pelo aplicativo também ele pode subir os documentos para pedir reembolso, as notas fiscais, né? Mais ou menos como um plano de saúde, você sobe ali os seus documentos e a Universal depois faz a análise desses documentos para fazer o devido reembolso. Então é um aplicativo completo. E tem outros serviços também nesse aplicativo, mas esses são os mais funcionais. Então o corretor viajando, ele entra em contato, se ele precisar, com a Universal. Sim. Havendo dúvidas, dificuldades de utilização, aí entra a Decoli. Nós somos o suporte do corretor, ou para ele próprio, ou para o cliente dele quando estiver usando o seguro e alguma coisa pode não estar funcionando bem. E é legal isso, Renato. A gente até trocou umas figurinhas antes aqui da gravação. Não só pelo fato do seguro viagem, né, ele ser gratuito para o associado, mas é interessante ele usufruir, ele usar, né, o produto, o seguro, antes de ofertar, porque também tem essa possibilidade dele oferecer para os clientes dele o seguro viagem, ampliar a carteira. E me conta sobre a Decoli em relação a essa oferta do corretor para ele vender, né? Ofertar o seguro viagem. Qual que é a visão da Decoli, né, nessa situação aqui? O corretor sendo associado, ele também pode ofertar pela Decoli, certo? Perfeito, exatamente, deve. A gente, até interessante notar isso, né? Pelos estudos que a gente vem analisando pela SUSEP, você pode constatar que nos últimos 10 anos, o ramo de seguro viagem, ele cresceu cerca de 1000%. Né? E é real esse número, então é um número muito grande. É uma das carteiras que mais cresce. Lógico que é uma carteira menor quando comparada com vida, com automóvel, com outras carteiras do ramo de seguros no Brasil. Mas justamente por ser um ramo relativamente novo, esse crescimento é muito elevado. Então isso tem demonstrado como os clientes dos corretores, que até pouco tempo atrás praticamente só encontravam seguro viagem nas agências de viagem ou na internet, né? Hoje, os clientes aprenderam, e isso é muito bom, a lembrar que o corretor pode e deve ser um canal para comprar seguro, né? Para se consultar, para comprar seguro. Então, o mercado de seguro viagem, ele vem crescendo aceleradamente no corretor de seguros, né? É um produto antigo, seguro viagem existe no Brasil há mais de 50 anos, né? Só que mais recentemente, desde 2014 para 2015, ele foi regulamentado no Brasil como seguro. Até então ele era um produto de assistência, né? Só para contar um pouquinho dessa história, né? Já que eu tenho tanto tempo de experiência no mercado. Então, a partir de 2014, 2015, quando esse produto foi regulamentado pela SUSEP, houve a entrada de algumas seguradoras no mercado, né? Que ajudaram também a criar e disseminar essa cultura. E aí o corretor acordou para isso, né? Nem todos, mas enfim, muitos corretores acordaram para isso e começaram a vender seguro viagem, né? Coisa que muitos não vendiam. Então a Decoli entra
e nasceu nesse período pós-regulamentação. Nossa empresa nasceu em 2016, 2017, para assessorar os corretores a venderem seguro viagem com empresas homologadas, né, pela nossa experiência, né? Como eu tenho muita experiência e conheço as empresas do mercado, então nós fazemos essa curadoria, vamos dizer assim, né? Então nós conseguimos saber as companhias que funcionam melhor, as que não funcionam tão bem, e o corretor, quando ele pede uma assessoria da Decore, justamente porque ele não conhece, então a Decore recomenda a empresa A, B ou a C. Então nesse A, B ou C entra a Universal, que é uma das empresas que a gente opera, uma empresa mais recentemente revitalizada com a entrada da Zurich como acionista da Universal. Então nós estamos trabalhando com várias empresas, entre elas a Universal. Então nosso papel é ajudar o corretor a vender. E aí é que entra a resposta à tua pergunta. Me perdoe, eu fui um pouco extenso. Sem mas problemas. É para contar um pouco dessa. Justamente a gente está aqui para ajudar o corretor a vender. Explicar como é que ele pode identificar as oportunidades no mundo corporativo, nos RHs. Né? Então ele é um benefício que muitos corretores não sabem. Ele pode e é contratado por empresas para dar esse tipo de proteção médica para os seus colaboradores, sejam eles CLT ou não, em viagens no Brasil ou no exterior. Então você veja a gama de possibilidades, né? Tem uma empresa de 3 vidas, 2 vidas, 1 vida, né? Que seja, ou 1000 vidas, ela pode contratar uma apólice coletiva para proteger a sua base, né? Então ele é um benefício que a empresa pode oferecer para os seus colaboradores. E insisto, CLTs ou não, até porque com também o desenvolvimento desse outra possibilidade de contrato de trabalho com profissionais liberais, com PJs, né? Enfim, muitas vezes esses prestadores de serviço numa empresa já nem são, por não serem CLT, eles já não têm mais aquele benefício que muitas vezes, às vezes o próprio sindicato dele exige, então eles não têm proteção alguma e estão prestando serviço, estão trabalhando pela empresa, e a empresa pode sim oferecer esse tipo de garantia para os seus colaboradores, né? Sejam CLTs ou não CLTs. Então, viagens nacionais, viagens internacionais, viagens de intercâmbio, viagem de motocicleta. Nós temos corretores, inclusive alguns aqui do Sincor já trabalham conosco, que são motoqueiros de hobby, né? Então, no final de semana vão passear, saem das suas cidades, vão ali 100 quilômetros, 200 quilômetros, vão às vezes até para o Uruguai, para a Argentina, né? São viagens de moto. Então, esse tipo de situação, se você tem um plano de saúde local, já está sem garantia. Então, nós temos essas soluções. Então, a nossa ideia aqui justamente é dar essa mentoria, fazer essa mentoria para os corretores, ensiná-los a identificar essas oportunidades entre parentes, amigos, clientes, enfim, todos os seus relacionamentos, e a falar de viagem, porque todos viajam. Exato. Né? E o grande mito é, quem viaja é quem tem uma condição econômica que permite a pessoa viajar para o exterior. Não é disso que nós estamos falando apenas. Isso também, lógico. Mas é aquela pessoa que viaja no Brasil, que vai até a praia, que vai de ônibus, que não tem dinheiro às vezes nem para pegar um avião. Viaja mesmo numa rodoviária, ou vai de moto. Então, saiu de casa, a partir de 50 quilômetros, já tem produto para oferecer e para trabalhar. E, assim, falando até como usuária, como cliente, né, se me permite trazer essa dúvida, talvez seja a dúvida de algum corretor ou de algum colaborador aí de corretor que esteja assistindo, talvez fique até esse estigma aí de que o seguro viagem, ele está muito ligado quando você vai realmente, né, para outro país, ou... para poucos, né? Para poucos, só numa situação de férias, porque você pode ir para se você faz muitas viagens a trabalho, e, na verdade, o que eu ia dizer é o meio de transporte, que é só avião. Na verdade, o seguro viagem você pode contratar para qualquer tipo de transporte, certo? Exatamente, qualquer tipo de transporte. E aí, provavelmente, tem gente que não saiba disso, ou o próprio corretor que ainda não trabalhou, não tem aprofundamento desse tipo de seguro, né? Eu acho que é importante a gente trazer essas informações, né? Você trazer esses dados aí para o corretor saber que a possibilidade dele ofertar, ou até mesmo para ele usar, assim como os corretores, né, que usam, sim, que faz tem esse lazer aí de andar de moto, que é perto, mas você está em outro país, você está em outro estado, olha a importância, né, de ter um seguro. Ou um lazer de risco, né? Eu de muito risco, diríamos. O lazer da pessoa é pular de paraquedas, né? Então, tá tudo bem, mas precisa ter uma proteção para isso e nem toda companhia atende. Então, é por isso que a Decore trabalha com mais de 10 empresas, todas homologadas por nós, que nós conhecemos,
todas com seguradoras por trás, até porque é um produto, como eu disse, regulamentado agora pela SUSEP. Então, sempre existe uma seguradora por detrás. No caso da Universal é a Zurich e outras têm as suas devidas seguradoras. Então, nós trabalhamos com várias companhias justamente porque precisamos ter produto para todo tipo de cliente. Então, tem seguradora que não aceita paraquedas, a outra que não aceita moto, a outra que não aceita acima de 80 anos, enfim, a outra que não tem um produto nacional. Então, nós temos um leque na Decole bem amplo. Então, a mensagem que a gente quer deixar é para o Syncor: consulte para seguro viagem, que provavelmente nós vamos encontrar uma seguradora, uma solução, um produto, uma modalidade que atende o teu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, seja no Brasil, seja no exterior. Até para estrangeiro, você sabia? Você consegue fazer o seguro de um americano vindo passear aqui no Brasil. De repente você tem um parente seu que mora fora, estrangeiro, e vai passar o Natal na sua casa. Aí você fala, puxa, se essa pessoa passar mal em casa, eu vou ter que levar ela no hospital, eu vou ter que pagar a conta. Né? Tá, um hóspede na sua casa, não sei. Então você faz um seguro receptivo. Então esse estrangeiro, durante o período que ele está no Brasil, ele funciona como um seguro de viagem do avesso. Né? Que legal. Em vez de você te cobrir lá fora, você está cobrindo a pessoa aqui no Brasil. Então a gente faz, sim, também tem companhias brasileiras que aceitam, e não é companhia internacional, é companhias brasileiras, né, que aceitam esse tipo de situação no período que o estrangeiro está aqui no Brasil, mesmo sem CPF, mesmo sem endereço no Brasil, ele mora fora, e com os dados do endereço dele no exterior e o número de passaporte, ele fica protegido aqui no Brasil o tempo que ele precisar. Olha, que interessante. Com rede credenciada e ainda falando em inglês ou espanhol na central. Porque também é um detalhe interessante, né? Ele está aqui no Brasil, ele passa mal, ele liga na central de atendimento, tem lá os canais de comunicação, e ele vai poder falar no idioma. Certamente ele não vai falar português, Sim. Então ele vai se comunicar no idioma estrangeiro dele. Olha que legal, isso eu não sabia. Isso daí é mais uma informação aí bem interessante sobre o mais seguro, um gancho para vender, né? Mais um gancho, Então, são tantas oportunidades aí no seguro viagem, nessa parceria com a Decole, que, bom, pelo que eu estou vendo aqui, só tem a crescer, e espero que muitos corretores aí venham procurar. E a gente também estava falando um pouquinho sobre você trazer alguns exemplos para a gente, alguns casos aí que já aconteceu. Alguns corretores já estão ofertando, apesar de ser um produto novo também, né? Por ser regulamentado, né? Sim. Há pouco tempo, há 10 anos, né? Já tem corretor que está ali familiarizado com o produto e tem ofertado, né, o seguro viagem. Você tem alguma experiência aqui, algum relato para trazer para os corretores? Fora todas, você já trouxe tanta coisa legal, né? Mas sempre tem, que eu acho que é bom a gente fomentar isso, né? Trazer esse interesse aí para os nossos associados. Perfeito, obrigado. Sim, nós temos inúmeros casos, dezenas de corretores que ou já vendiam um pouco e hoje vendem muito mais, ou não vendiam nada de seguro viagem e hoje começaram a vender. Num modelo de cross-sell, né? Então você está ali renovando um seguro de automóvel, você está pedindo o cliente te pediu uma mudança de plano de saúde, e nessa mudança de plano de saúde justamente aconteceu isso, ele ficou sem uma cobertura nacional. Então ele passou a vender mais seguro viagem para sua própria carteira de cliente, passou a gerar ganhos, né? Então tem essa geração de ganhos adicionais, né? Tem corretores ganhando 5, 10 mil reais por mês de comissão, assim, é um negócio interessante, ajuda a pagar algumas contas, não todas, mas algumas, Muito bom. E além disso, resolução de problemas mesmo, né? Então, clientes porque hoje tem um detalhe que a gente às vezes não se dá conta, né? Há uns anos atrás, vamos falar de 10 anos, não precisa ser tão longe. Sim. Né? Você, para fazer uma ligação, você está no exterior, você tinha que pensar 2 vezes em ligar para o Brasil. Hoje, com o WhatsApp, no Wi-Fi, você liga ali, você fala com qualquer um a qualquer momento sem pagar nada. Mais, ou não é? Né? Então, o que acontece? Na prática, o consumidor, ele passou a acionar o corretor dele, estando no exterior, com muita facilidade. Né? Então, ele chega no exterior, lá são 8 horas da manhã, aqui são 4 horas da madrugada ainda, né? O cliente já entra em contato com o corretor. Então, é importante que o corretor ele tenha ciência de que ele vai ser acionado pelo cliente dele quando ele vai viajar. Não tem aquela, ele está longe, ele não vai me ligar porque ele não... Hoje ele liga. Ele liga, ele te pede, é uma mala que chega com a rodinha quebrada, né? É uma pessoa que está passando mal e ele não sabe o que fazer. Então, o corretor ele tem que estar atento. Se ele vem num seguro viagem, ele precisa estar em condições de dar esse suporte. Né? Então, assim, tem situações, como eu mencionei antes, de problemas que às vezes acontecem em hospital, né? E o corretor não tem culpa, a seguradora também não, mas alguém precisa resolver isso. Então, essa é o papel da Decole. Nós já tiramos muitos corretores de apuros em finais de semana, então nós estamos praticamente 24/7 trabalhando para atender os corretores, né?
o cliente ele tem que ligar na central da seguradora. Sim. Não funcionou, ele liga para o corretor aciona a Decoli. Então nós estamos o tempo todo, porque o corretor ele vai ficar 24 horas disponível e nós temos que estar 24 horas disponíveis para atender o corretor. Então essa situação de tirar o corretor de apuros, nós já tiramos várias vezes, especialmente de final de semana, e é nessa hora que o corretor ele fica mais perdido ainda e a gente precisa socorrê-lo disso. E dar essa segurança. É muito bom, muito legal, porque o corretor ele tem isso, né? Ele pode usar o seguro para ele, assim como ele pode ofertar também, e tem todo esse suporte aí, essa assessoria da Decoli. E aí aqui no nosso papo eu tava pensando, surgiu uma dúvida, dentre as coberturas, temos os benefícios que o seguro viagem, que a parceria, né, da Decoli e o seguro viagem oferece para o associado, se for um corretor, uma corretora pessoa jurídica, ela consegue, você deu o exemplo aí da empresa, a pessoa jurídica, a corretora pessoa jurídica, ela consegue contratar para todos os colaboradores dela? Sim, Isso também é possível? Consegue. O benefício, então, falando um pouquinho da questão, o benefício do Syncor com a Decoli Universal são para os sócios que constam no contrato social, né? Mas essa corretora pode ter ali funcionários ou, enfim, outros executivos que trabalham na corretora que não estão no contrato social. Então, essas pessoas podem e devem contratar um seguro viagem e vai estar em condições diferenciadas. Então também é importante que se diga, né, que tanto a Universal como a Decoli trazem para os corretores uma condição de comercialização diferenciada, né? O corretor pode se credenciar diretamente lá na Universal e fazer um cadastro sem a Decoli? Pode, mas ele não vai ter acesso a essas condições e, lógico, sem também esse suporte em caso de sinistro e coisas desse tipo, né? Mas então ele pode contratar, fazer uma pólice coletiva para todo o seu grupo de colaboradores, né? Ou mesmo até para os seus familiares, quando ele vai viajar. Isso é legal. E aí fica até um exemplo aqui, Renato, que acho que a gente já pode até deixar. Conecta aí. Isso né? mesmo. Setembro. Vários corretores, pode ter contato com outros corretores de outros estados, de outras cidades, que vai vir para o Conec, trazer seu colaborador. Eu acho que já fica aí uma grande oportunidade de contratar o seguro viagem com a Decoli. Quantos não deixarão as suas casas, os seus planos de saúde, os seus planos regionais, as suas Unimedes e outros planos que são locais, né, desse tipo, e virão a São Paulo, uma cidade cara, né, onde o atendimento médico é caro, a gente sabe disso. Então, você vai estar aqui em São Paulo sem proteção? Não. Entre no site do Syncor, solicite o seu benefício gratuito, você vai ter aqui até 5 dias o seguro viagem em São Paulo gratuito, em rede credenciada ou até de livre escolha com reembolso posterior. O que é perfeito, porque o Conec vai durar 3 dias. Se ele tem a cobertura gratuita por 5 dias, vai que ele quer estender alguns dias mais, ou vai aproveitar para uma reunião ou outra, já é o plano perfeito. Até 5 dias está perfeito. Está perfeito, é incrível. Bom, Renato, eu acho que a gente trouxe aqui bastante já dos detalhes sobre o seguro viagem, né? Fiquei muito feliz aí de saber um pouco da sua trajetória, de entender um pouco sobre o seguro viagem. Eu acho que é sempre importante a gente trazer todas essas informações para o corretor, porque o corretor está ali focado em uma carteira, ou ele tem várias carteiras, então eu acho que ele tem que estar munido sim de informação, e quanto mais, melhor. Então, eu queria pedir para você, eu sei que você já trabalha há muito tempo com turismo, né? Já é o fundador aí da Decoli, mas se pudesse elencar aqui, qual que é a importância hoje para o nosso associado, tanto para usufruir o seguro viagem, né? Quanto para ele ofertar? Qual o principal, assim, um ponto alto que você deixaria como a importância para ele ter, né? E ofertar esse produto? Maravilha. Bom, esse benefício que o Syncor está oferecendo vem justamente reforçar este conceito de que seguro é para todos, não é para poucos, não é para poucas vezes no ano, mas é para todos o tempo todo, pequenos deslocamentos. Então, a ideia é que o corretor ele experimente e passe a vender esse produto, que, diga-se de passagem, na venda desse produto ele custa um pouco mais de R$500 por ano. Então, o benefício que o corretor está ganhando, né, é importante ressaltar, é um benefício que vale, se ele fosse comprar, R$500, que é um pouco mais de R$500 por ano, que é um custo que para o consumidor final é muito baixo, né? Estamos falando aí de coisa de menos de R$50 por mês, se for pensar nisso, para dar essa proteção médica ampliada. Então, ele tem esse benefício de R$500 de se tornar associado. Então, corretor, você que é associado, use esse benefício que ele tem muito valor
e traga novos corretores, não é? Acho que essa é a ideia também, que o Syncor ele aumente a sua base, que esse benefício seja... muitos corretores ainda não estão associados, né? Então associem-se ao Syncor, passe a usufruir, você vai ter vários benefícios em retorno. Um deles é esse, que vale, só esse benefício vale mais de R$500. Então já vale aí para ajudar a pagar, né? Ou a fazer essa balança do investimento de se tornar um corretor associado ao Syncor. Não, sem dúvida, Renato, você trouxe um ponto aí muito importante. Lembrando que a gente vai deixar na descrição do vídeo o link já para você ter mais detalhes sobre essa parceria com a Decolle, sobre o seguro viagem, já para poder entrar em contato com a equipe. Mas é importante também exatamente isso que você falou, né? O corretor também trazer outros corretores, porque até mesmo quem está em casa, né? Às vezes não sabe quem está na casa, no Syncor. A gente diz que o Syncor é o seguro do corretor de seguros, né? E tá aí mais um benefício, mais uma oportunidade que a gente oferece para os nossos associados gratuitamente. Você não vai pagar nada a mais do que a sua associativa. É só contratar, é só precisar do serviço. A gente tem seguro viagem e tantos outros para os corretores usufruírem, né? Isso mesmo. Bom, Renato, adorei nosso bate-papo, obrigada aí pela disponibilidade, por essa parceria, né? Em nome do Syncor São Paulo também agradeço, eu acho que temos aí muitos anos pela frente de parceria para crescer cada vez mais. Espero que os corretores continuem aí procurando e procurem cada vez mais a Decolle e para fechar bastante parcerias aí com vocês, né? Gostaria de pedir aí um recado final para os nossos corretores que estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado. Entre na página do benefício do Syncor, entre na nossa landing page e lá em cima no cabeçalho tem todos os acessos para conhecer melhor a Decolle. Todas as empresas com as quais nós trabalhamos, esse benefício. Então, tome contato, tome essa coragem de desbravar um novo produto, diversificar a sua carteira e fazer como mais de 500 corretores que já estão associados hoje, afiliados à Decolle, estão fazendo. Então, olha, muito bom. E antes me veio agora uma pergunta que eu estava na mente e acabei esquecendo de fazer. Se o corretor, não só se ele quiser ofertar também o seguro viagem, é no mesmo local. No site lá ele também consegue, tem a mesma opção. Na mesma página do benefício, como eu dizia até no início, esqueci também de mencionar isso. Nesse link, ele pede o seguro para si próprio e ele se afilia à Decolle. Tá? Ali é que ele começa a trabalhar com a Universal, e começa a vender seguro viagem assessorado pela Decolle. Na mesma página tem os dois botões. Sim. O de resgatar o benefício e de se associar, se afiliar à Decolle para trabalhar com o nosso respaldo. É bom reforçar isso porque o corretor está numa página só, num caminho só, isso, num caminho e resolve tudo por lá. Isso mesmo. Legal, Renato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sorte para todo mundo, boa viagem, a gente se vê no Conec e vocês vão estar protegidos aqui em São Paulo conosco. É isso aí, façam um seguro viagem, contratem, falem com a Decolle e se você, reforçando aqui, curtem, compartilhem, comentem esse episódio, comenta aqui para um corretor que vai estar no Conec, ainda não fez o seguro viagem, essa é a hora. Falem aí com seus amigos. E se quiserem saber de mais algum benefício, de mais alguma parceria que a gente não falou ainda aqui no Sim Pode Ouvir, comenta aqui que a gente vai dar uma olhadinha lá e quem sabe o próximo parceiro pode ser o seu pedido, hein? Então conto com vocês. Obrigada aí mais uma vez pela audiência e até a próxima.